assunto. Passamos então ao Lucas. Bom, queridos, primeiramente, boa tarde. Hoje a gente está dando prosseguimento, né, ao estudo da Gênese. E hoje nós vamos falar da Gênese espiritual. Para falar da Gênese espiritual, nós temos como referência o próprio Kardec no livro A Gênese, Emmanuel, A Caminho da Luz, e André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então hoje é o dia da apostila, viu? Hoje é o dia do supletivo. A gente vai fazer um resumão para ver se passa. Tem o Enem espiritual, né? Que o pessoal tem que estar sabendo. Quando chega do outro lado tem que responder umas perguntinhas. Bom, a questão maior, que é o que Kardec escreve, na verdade, nesse capítulo específico da Gênese espiritual, ele está falando sobre a hipótese de como é que os espíritos surgiram e como é que a Terra foi, digamos assim, colonizada, entre aspas, por espíritos e se desenvolveu. Então... tá. Fica melhor? Então, existe uma parte, digamos assim, daquilo que nós podemos estudar, e existe uma outra parte que a gente só vai saber quando estiver na faculdade espiritual, lá no mestrado, algo do tipo. Porque a gente... quando estiver. E todos estaremos, né? Mas depende da nota de cada um, né? Que também tem isso. No Livro dos Espíritos, já havia algumas perguntas que falavam sobre isso. Quem quiser anotar, as duas principais, a primeira é a pergunta 78. A pergunta é assim: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Ou seja, eles foram criados ou desde que Deus existe tem espírito por aí? Resposta: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo como Ele nos criou, nada sabemos. Nem o espírito que está participando da codificação já estava no pós-doutorado espiritual. Ele ainda estava, né, mas estava mais adiantado que os encarnados. Podes dizer que não tivemos princípios, se por isso entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Né? Então ele criou, depois continuou criando, depois cria mais, depois cria mais, cria mais. Mas quando e como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Eis o mistério. Então isso é que está na pergunta 78. E na pergunta 540, só para terminar essa parte, né, ligada ao Livro dos Espíritos, a pergunta é: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, agem com conhecimento de causa ou por impulso instintivo? Ou seja, né, admitindo que existem espíritos e que os espíritos agem sobre a matéria, eles agem sabendo o que estão fazendo ou o pessoal está só tentando ver o que consegue fazer? Né? A resposta, no final, ele diz assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Olha só que comentário curioso. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, essa é a pergunta 540, até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Por que isso aqui é diferente? Porque, na época, a Gênese é de 1868. Kardec já tinha 10 anos de doutrina espírita. Em 1858, o Charles Darwin tinha publicado A Origem das Espécies. Na Origem das Espécies, ele defende que as espécies passaram por uma evolução. Então, né, elas vão sofrendo mutação e tem a seleção natural e elas vão evoluindo. As religiões, na maioria das vezes, não aceitavam isso porque para elas Deus tinha criado tudo de uma maneira estática. Então criou o ser humano, né, os espíritos, do jeito que nós somos, os animais do jeito que são, etc. Ao responder isso aqui, o espírito está ligando uma coisa a outra. Isso aqui é quase como se fosse um darwinismo espiritual.
Eu vou lançar essa tese aí na minha próxima pós-graduação. É um darwinismo espiritual. Porque o que ele está dizendo? Para virar Jesus, começou no átomo. Quer dizer, Jesus que já está lá em cima, começou no átomo também. Aí você pergunta, mas como assim começou no átomo? Admirável lei de harmonia, da qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, bom, o que significa isso, obviamente, tem que ser desenvolvido. E no caso do livro da Gênese, tem alguns comentários de Kardec, que aqui foram selecionados, para que a gente entenda, né, do porquê que ele está colocando aquilo está sendo escrito por um motivo. Porque quando a gente pensa nos livros do Kardec, tem uma coisa interessante. Na época, se falava que as mesas girantes e as informações dadas pelos espíritos não eram os espíritos, eram, né, outras coisas ou uma ação. O livro dos espíritos é uma prova de que as mesas, entre aspas, eram capazes de dar respostas inteligentes, ou seja, não era a mesa que estava respondendo. Senão fica aquela caricatura que tinha num jornal da época dizendo: contrate uma mesa para ser sua secretária, porque ela responde melhor do que a secretária que você tem. Qual era, né, a brincadeira que se fazia? Porque se uma mesa está conseguindo dar respostas, entre aspas, inteligentes, é porque não é a mesa, é um espírito. Então o livro dos espíritos, a primeira função era mostrar que eram os espíritos. Depois veio o livro dos médiuns, porque depois passou-se a acusar o Kardec e o espiritismo de falar: não, isso aí é coisa da cabeça do médium. Não é. Não é da cabeça do médium. O médium, às vezes, tem 12 anos de idade e não seria capaz de dar uma resposta desse nível. Depois vem o Evangelho, para mostrar que o espiritismo estava de acordo com os ensinamentos de Jesus. Porque também se acusava o espiritismo de ser uma coisa do diabo, faz milagre, porque o diabo também faz. E não é algo que tem a ver com o ensinamento de Jesus. Depois o céu e o inferno é para mostrar a relação da tradição bíblica e da tradição greco-romana, e o que o espiritismo, como é que o espiritismo explicava isso? Porque essa tradição foi criada pelos espíritos. Em que sentido? Os profetas da Bíblia eram médiums. Bom, se eles são médiums, uma parte do que ele falou devia contar a favor do espiritismo. Porque se eles são médiums, mesmo que seja um espírito que tenha um determinado conhecimento, mas aquilo ali é mediunidade. O que as sacerdotisas faziam no templo era mediunidade. Tudo aquilo era mediunidade. A Gênese é o último livro, porque a função é mostrar que o espiritismo está de acordo com a ciência. Bom, aí, quando a gente pega essa parte, e é uma parte um pouco mais doutrinária, mas vamos lá. Kardec fala que o princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Corolário quer dizer o quê? É como se fosse uma consequência necessária, né? Bom, por que isso é importante? Vamos lá, existe alguma religião que diga que nós somos espíritos, mas Deus não existe? Existe. É o budismo. Tá? Às vezes a gente não se atenta a isso, mas é uma coisa curiosa. O budismo é uma religião que diz que nós somos espíritos, nós temos uma alma, e nós podemos fazer com que a nossa alma evolua até alcançar a consciência universal. Mas se Deus não for exatamente essa consciência universal, então Deus não existe. Aí a pergunta é, e os espíritos foram criados como? As almas vêm da onde? Não é? É uma coisa curiosa. O budismo naquela época ele estava sendo espalhado pela Europa, até por outras tradições espirituais místicas. Então era um perigo que determinadas pessoas começassem a acreditar nos espíritos, mas não acreditassem em Deus. E por incrível que pareça, eu inclusive tenho amigos que acreditam na imortalidade da alma, mas não acreditam que Deus existe. Então a gente percebe que a crença das pessoas é mais complexa do que simplesmente, olha, vamos conversar discutindo se Deus existe, para depois discutir se os espíritos existem. Mas a pessoa pode acreditar que uma coisa veio
e a outra não tem. O que Kardec quer dizer, e aí dentro da visão dele, né, de cientista e de professor e de codificador da doutrina, é que tudo tem um encadeamento, tem uma lógica. Então, Deus é esse ser que nós não temos como saber como ele foi criado. Isso aí não vai ser perguntado na prova do Enem, porque nem o professor sabe a resposta. Nem isso aí a gente pelo menos, né, não tem problema que não vai cair, porque não tem como saber. O que é que nós temos a capacidade de entender e que nos é informado? De que Deus, como esse ser que possivelmente vive numa própria dimensão ou em todas as dimensões possíveis, também é uma discussão sobre isso, ele emana um tipo de energia criadora. E ele vai moldando essa energia conforme o seu pensamento e vai fazendo com que as coisas sejam criadas no universo. Então, os espíritos, no final de contas, eles são como que essa inteligência que emanou da energia de Deus. A ideia de um fluido cósmico é como se fosse essa energia divina que está em todos os lugares, e ela foi sendo individualizada. Ela foi sendo colocada como no átomo. O átomo é como se fosse o iniciozinho, porque é onde essa energia divina que foi, de alguma maneira, emanada, ela foi sendo organizada ali, piquititinho. É difícil entender porque eu mesmo, quando leio e existem determinadas questões que nós pensamos, tá, mas como é que isso foi feito, como é que isso foi organizado, isso foi do pensamento de Deus ou simplesmente foi resultado? Para isso não existe explicação. Por isso que eu vou passar para a parte rápida do Emmanuel, né? Porque a parte do Emmanuel é mais tátil. O que Kardec apresenta como prova? Primeiro, de que a ideia da perpetuidade da vida é inata ao homem. Ou seja, lá no início da humanidade, quando os seres humanos se organizavam em famílias, depois em tribos, eles já acreditavam na vida após a morte. Tanto que eles eram enterrados com a lança que ele tinha, com o colar, com a fita, com o que fosse. O que era pertence dele, ele era enterrado junto. Ou seja, era a ideia de que ele, na vida após a morte, ia precisar daquilo também. E havia também a questão dos sonhos. Então, as pessoas morriam, né? E quem ficava encarnado sonhava com alguém que morreu. Aí ele ficava pensando, pô, na outra dimensão eu encontrei com fulano. Ou seja, fulano não morreu, fulano está vivo, mas lá do outro lado. Quando eu morrer, eu vou me encontrar com ele também. Então, os sonhos também tinham, né, uma importância muito grande para essas pessoas, e por isso que a ideia da imortalidade, da existência de uma divindade superior é inata ao ser humano. Isso são provas para mostrar que nós temos uma alma, um espírito que também pensa por si, que não é meramente reação das coisas que acontecem na natureza. Aqui é quando Kardec vai dar uma explicação do, tá, mas então por que não nasceu todo mundo feliz, alegre, perfeito, né? Por que não é todo mundo acredita em Deus, por que tem muito materialista? E aí Kardec, conforme ele vai discorrendo, ele levanta o que parece para nós, né, até uma hipótese hoje em dia, dentro da visão espiritual óbvia, de que é o espírito que fabrica o corpo conforme a necessidade. Ou seja, o espírito, esse ser que é essa inteligência que foi individualizado e organizado, ele plasma o corpo que ele precisa ter. Aí qual é a analogia que Kardec faz? Então ele diz, era uma vez um músico que vai tocar uma música. Se esse músico é marromenos, o instrumento que ele vai fazer também deve ser marromenos, porque a música que ele vai tocar deve ser marromenas também. Agora, se o cara é um grande músico, ele vai precisar de um grande instrumento. Um instrumento adequado à grande música que ele vai tocar. Hoje em dia, pelo politicamente correto, não pode nem mais falar esse tipo de coisa, né? Mas
dentro dessa comparação a gente pode. Então, qual é a ideia? O espírito, ele tem essa possibilidade de, levando em conta o que ele precisa fazer na Terra, ele vai moldar, a partir da inteligência dele, o tipo de corpo que ele precisa para aquilo que ele precisa fazer na Terra. Então, se ele precisa desenvolver mais o intelecto para uma coisa artística, precisa ter uma preparação de um corpo que facilite o seu desenvolvimento artístico. Se, por outro lado, ele vai fazer um desenvolvimento para outra coisa, para uma parte mais técnica ou o que for, ou se é mesmo porque ele precisa passar uma vida, lembrando, por exemplo, do caso do Emmanuel, uma encarnação que ele veio como escravo. Ele sabia que ele viria como escravo. Como escravo, ele vai precisar fazer trabalho braçal. Então, como é que era o corpo que ele ia ter? Era um corpo grande para que ele aguentasse todo o trabalho braçal que ele ia fazer, senão não aguentava. O princípio vital e o princípio espiritual seguem evoluções paralelas. O que isso quer dizer? O princípio vital é algo que vem sendo construído desde que as coisas materiais foram feitas. Então, é como se fosse um tipo de ciência. Olha, tem os cientistas que cuidam da evolução das espécies. E tem os cientistas que estão preocupados em como é que o espírito vai se adequar à evolução das espécies e vai ser, pouco a pouco, levado mais à frente. Então, é como se a coisa fosse pensada em conjunto, mas são dois lados de uma mesma evolução. E, por fim, e eu acho que esse é o ensinamento mais importante de Kardec, tem uma frase, se eu não me engano, é de um pensador chamado C.S. Lewis, que ele disse assim: nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Bom, a frase é lindíssima, né? Agora, o Kardec já tinha adiantado isso há tempo, né? Porque a frase é do século XX. Quando ele coloca, e isso é que para fechar essa parte doutrinária, mas vamos dizer assim, a humanidade é uma etapa. É uma etapa de quê? Da evolução do espírito. E a evolução do espírito, ao mesmo tempo que nós fazemos em conjunto, cada um faz a sua. Não é? É como se fosse, até no caso da escola ou de um time de futebol, você tem os alunos que formam a turma, mas cada aluno vai ser julgado pela sua nota. Você tem os jogadores que jogam juntos para o time ganhar, mas cada jogador tem uma habilidade diferente, está numa posição diferente. Então a humanidade, ao mesmo tempo que é um conjunto, é uma etapa onde cada um de nós vai passar. Assim como nós já passamos por outras e vamos nos preparar para as próximas. A gente não sabe exatamente o que tem na próxima, né? Mas a gente espera que seja melhor do que... É por isso que no Réveillon o pessoal vai lá, se veste de branco e joga flor e pula na ondinha e pensa, não, mas o ano que vem vai ser melhor. É essa a crença. Bom, para tentar explicar de um jeito mais concreto, mais próximo ao conhecimento que nós temos, o que acontece? O Kardec, num primeiro momento, falou disso. E esse capítulo da Gênese Espiritual, no segundo momento, ele vai falar de como o ser humano evoluiu na Terra. Aí, para entender como o ser humano evoluiu na Terra, tem um outro livro que também cai nessa prova, que é o A Caminho da Luz. E que até, como é o Emmanuel que está falando, ele tem a oportunidade de abrir um leque maior, né? Porque o Kardec... E até tem uma coisa curiosa. Alguns já devem ter ouvido falar nos Exilados de Capela. Tá, os Exilados de Capela é o título de um livro do Edgar Armond, que era espírita, mas também tinha ligações com outras correntes. Ele escreveu o livro Exilados de Capela por causa desse livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, que foi o primeiro que falou sobre esses exilados de Capela.
Mas o Kardec, já nesse capítulo da Gênese Espiritual, fala que a Terra, a humanidade, só evoluiu mais rápido porque vieram para cá espíritos mais adiantados que os espíritos aqui da Terra. Então, olha como Kardec a gente tem que estudar. Porque a coisa era feita de uma maneira séria, os espíritos davam informações preciosas. Então, isso dos exilados de Capela, até o livro do Edgar Armond parece que vende mais do que o A Caminho da Luz. E eu tenho certeza que o A Caminho da Luz deve vender mais do que a Gênese. Mas tudo começou na Gênese. Kardec falou primeiro que falou lá em primeiro lugar que os espíritos que fizeram com que a Terra evoluísse mais rápido vieram de lugares acima do nosso. Bom, agora vamos ver o que o Emmanuel tenta fazer nesse livro. Ele conta a história da humanidade com viés espiritual. O que nós sabemos? Que ele fala: a Terra saiu de uma nebulosa junto com o sistema solar, os espíritos superiores que já existiam. Aí é aquela pergunta, tá, mas eles vieram da onde? Porque se já havia espíritos superiores cuidando da evolução do sistema solar, eles vieram de algum lugar. Uma vez eu ouvi um palestrante, era uma dessas palestras que dá para ver na internet, que ele falou que estava em algum livro uma informação de que Jesus fez a evolução dele em Andrômeda. Andrômeda é a maior parte da Via Láctea. Andrômeda é como se fosse a maior galáxia, se eu não me engano é isso que se considera. Bom, eu não sei se o palestrante foi inspirado por cima ou por baixo, ou pelos lados, ou ele tirou da cabeça dele. Mas o motivo que ele pode ter dito isso é porque Andrômeda, a formação é muito mais antiga do que o sistema solar. Então, se ele for considerar uma questão de lógica, né, vai passando, aí chegou aqui. Ou seja, a gente vive na periferia da periferia, da periferia da periferia, assim. O pessoal que vive lá no centro da Via Láctea nunca ouviu falar na Terra. Ou então fica pensando, meu Deus, aquele planeta ainda está atrasado. Então, o Emmanuel fala que Jesus se encontrou com os outros espíritos que governam o sistema solar. O que isso dá a entender? De que Jesus é o governador da Terra. O governador de Marte é outro ser. Até não é um problema, porque em Marte não tem nada, né? Não deve ser tão difícil. É claro que tem alguma coisa, né? Mas então tem o espírito que governa Júpiter, o espírito que governa Saturno, e teria um espírito que governa o sistema solar. E Jesus é o responsável pela Terra. E em dois momentos, esses espíritos se encontraram. O primeiro foi quando a Terra começou a sua formação. Então eles se encontraram para decidir como seria a evolução da Terra. O segundo momento seria a encarnação de Jesus. Ele estava precisando de um apoio, coitado. Falaram, vamos mandar você para lá, me dá uma ajuda. Emmanuel então fala, quando a Terra começou a sua formação, sob a orientação do Cristo, laboravam na Terra inúmeras assembleias de espíritos. A natureza se tornou oficina de ensaios assombrosos. Então, o que ele dá a entender? Só para pegar essa parte de biologia, tá? Quem for bom em biologia, a hora é agora. A biologia que nós estudamos hoje, segundo Emmanuel, ela só existe porque a partir de, 1 milhão antes de Cristo, a Terra já estava organizada de acordo com o que os espíritos queriam. Porque antes não tinha regra biológica nenhuma. Os espíritos faziam experiências para ver o que poderia dar certo. Bom, o que isso nos leva a concluir? Que, de repente, ao invés dos macacos, teriam sido os golfinhos.
ou sei lá quem, né? Pensar no outro animal. Graças a Deus foram os primatas, que eu não queria viver no mar. Mas essas experiências aconteciam porque os espíritos não sabiam, e isso, de novo, isso não diminui a visão deles, porque tudo só Deus sabe. Mas eles não sabiam, na maneira como a Terra ia se formar, o que exatamente, quais espécies iriam se adaptar melhor. O que daria mais certo, o que não daria. E olha que nós estamos falando de espíritos superiores. Mas saber de antemão, só Deus sabe, nem Jesus. As forças espirituais criaram uma linhagem definitiva para as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontra o acrisolamento em marcha. O que isso quer dizer? Que as espécies foram sendo moldadas. Então os espíritos vão vendo, tá, essa aqui tá indo para esse lado, a outra está indo para o outro lado, eu vou organizar isso aqui desse jeito. E a outra eu vou organizar dessa maneira. Então é possível que conforme, né, os primatas vão sendo aqueles que melhor se adaptam a esse clima da Terra, em relação a viver na Terra e coisas do tipo, vai se percebendo que são eles que continuam, eles que agora vão ter a possibilidade do desenvolvimento do espírito. O que é o mais assombroso, vamos dizer aí, para terminar essa parte? Os espíritos operaram uma transição no perispírito dos homens primitivos no intervalo das reencarnações. Até o Emmanuel coloca, não se espante de ler algo desse tipo. O que quer dizer? Aí vamos lá. Essa energia espiritual foi sendo organizada primeiro nos átomos. Existe uma evolução da matéria que também está sendo organizada e existe uma evolução espiritual para que a coisa encaixe. Muito bem. É colocado lá no átomo esse indivíduozinho para que o átomo que fica assim, reagindo, depois ele vai formar uma célula, depois ele vai formar os seres, né, unicelulares, pluricelulares, os seres mais organizados. Isso vai sendo organizado, isso vai evoluindo. Bom, a evolução na Terra está correndo, e a evolução do lado espiritual também. Só que, aí vamos pensar o seguinte, o animal, eu estava vendo uma palestra de um palestrante chamado Luiz Lima, e ele fez uma palestra interessante. Ele diz assim, do átomo até a célula foram bilhões de anos, e a célula é como se fosse o pulo para a próxima etapa. Depois da célula vai se organizando, vem o vegetal, que é como se fosse a passagem. E aí, e eu nunca tinha pensado nisso, mas esse palestrante, por ele ser biólogo, ele pensou muito bem, quando é que o vegetal passa para o animal? Essa é uma pergunta boa, né? Essa deve cair no Enem. Vamos lá, eu estou querendo vir para cá porque eu quero ver se eu saio da luz um pouquinho. Quando é que o vegetal passa para o animal? Quem é que sabe? Não, na planta carnívora. Por quê? Porque a planta carnívora cria enzimas digestivas que são o primeiro traço de um estômago. Ou seja, até isso foi pensado. Até isso foi pensado. Então, que coisa, né, ele falando, que coisa curiosa. Até a criação dos vegetais, de alguma maneira, é fácil, como se fosse, né? Porque depois de bilhões de anos, é uma maneira, aquilo ali é como se fosse, né, a organização dessas células que vão criando um ser que se alimenta, pega a luz do sol, pega a água, resíduos, etc. Agora, do vegetal tem que criar um animal. Como é que você pula do vegetal para o animal? Aí ele disse, a primeira espécie é a planta carnívora.
Porque a planta carnívora cria essas enzimas e essas enzimas têm um cheiro que atraem os insetos. E aí os insetos pousam ali naquela copa, né? E a copa fecha e ela come o inseto. E as enzimas digerem o inseto. Eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu cato uma planta carnívora em lugar nenhum. A partir daí, é possível que o desenvolvimento da necessidade de comer carne vá gerando novos seres. E eu até fiquei pensando, mas e os peixes? Já não havia, né? Quer dizer, o peixe já não tinha no mar algo do tipo? Aí o Luiz Lima falou uma coisa curiosa. Ele disse, se alguém mergulhasse no mar há 1 bilhão de anos, porque o cálculo da Terra é de ser 5 bilhões, 6 bilhões de anos, né, pelos cientistas. Há 1 bilhão de anos, nós não conseguiríamos ver a diferença de um peixe para uma alga. Eu falei, gente, mas eu não estou tão cego assim. Quando eu vejo a diferença do peixe para a alga. E ele falando, não, na época, peixes e algas eram como se fossem um ser híbrido, um mesmo ser. Ou seja, tanto as algas quanto os peixes teriam evoluído de uma mesma planta carnívora dentro do mar. Bom, depois dessa eu fiquei pensando, quando é que chegam logo os macacos? Que eu estou querendo ver se evolui aí o negócio, para ver se a gente anda. E aí ele diz, depois que esses seres foram sendo organizados, a partir daí, é como se fosse de novo uma evolução retilínea. Retilínea entre aspas, né? Mas é a ideia de que aí, quando essas enzimas digestivas são criadas, aí para que se desenvolva um estômago de um animal que vai comer carne em algum momento, fica mais fácil. E aí ele ainda comenta que, né, existe um cálculo de quando que os primatas apareceram. Entre 8 e 4 milhões de anos. Aí você pensa, nossa, tem tempo. E aí ele diz, tudo isso, e ele mostra para terminar essa parte, ele diz assim, quando a gente fala em muitos anos, a gente perde a dimensão do que é isso. Então vamos fazer uma comparação, para ficar mais fácil. Ele, como deve ser professor também, né, de repente ele bota isso na prova para facilitar. Vamos pensar que toda a criação do universo durou só 1 ano e que nós estamos na meia-noite do 31 de dezembro. Então, 1º de janeiro já passou, está vindo o ano inteiro. Ele disse, de janeiro até 9 de setembro, a única coisa que existe são as galáxias se organizando no universo. Então, olha só o tempo, hein? 9 meses onde não aconteceu nada, entre aspas, apenas as galáxias se organizando. De setembro até outubro, durante 1 mês, é quando aparecem os sistemas solares. De outubro até novembro, até o final de novembro, é quando os sistemas solares se organizam e tem aqueles planetas girando e já é possível haver vida num desses planetas. Até o final de novembro, hein? Quase que 11 meses. E o pessoal ainda fala que Deus criou o mundo em 6 dias e o universo em 6 dias. Durou 1 ano inteiro. Aí ele comenta, no início de dezembro surgiu vida na Terra. E quando se diz surgiu vida na Terra, é o átomo. São esses átomos, as células, os seres unicelulares, pluricelulares. No dia 15 de dezembro, apareceram essas enzimas digestivas. Para que no dia 20 tenham aparecido os dinossauros. Pelo dia 24, os dinossauros foram extintos. Está começando a ter uma nova era glacial. Aí ele comenta, as pessoas às vezes não têm a dimensão da distância entre um e outro, e ele fala, só no dia 30 de dezembro que devem ter aparecido as primeiras civilizações humanas. Para que no dia 31
aparecesse a Grécia Antiga, o Egito Antigo, Jesus. Aí ele comenta, faz 4 horas que Jesus apareceu. Se a gente está na meia-noite do dia 31 de dezembro, tem 4 horas que Jesus apareceu. E desde Jesus ter vindo até agora, são como se fossem essas 4 horas. E olha que é claro que o cálculo dele ainda é reduzido, porque se fosse pegar a distância toda, ainda ficaria maior e a gente perdia mesmo. Ia durar uns 4 segundos. Por que isso é interessante? Porque, no fundo, a maior parte desse tempo, nós não temos a noção de quanto tempo durou. E esse é o percurso mais difícil. E é por isso que, mesmo que nós investiguemos e que haja pesquisa científica, no próprio Livro dos Espíritos diz isso, existe, em termos materiais, um limite. Existe um limite. O cálculo de tempo, o que apareceu primeiro, se depois apareceu outra coisa, existe um limite. A partir de um determinado momento é só hipótese. Então eu fico pensando, né? A gente ainda tem que aprender um monte de coisa quando chega do outro lado da vida e não, isso aí estava errado. Aí você pensa, meu Deus, eu vou para a escola de novo. Pelo menos a gente pula a parte da creche, né? Então, olha só, para passar de um ser como vegetal para um ser como um animal, teve que ter uma cirurgia no perispírito daquele ser que está sendo organizado para poder passar para o próximo. E do animal, lá do Neandertal, do homem de Neandertal, depois eu vou mostrar uma evolução humana, para o outro tipo de homo, para até chegar ao Homo sapiens sapiens, quer dizer, olha o trabalho que tem que ter do corpo e do espírito, que tem que passar por uma cirurgia, que tem que de alguma maneira ser adequado àquela realidade. Então, nós temos que ser muito gratos, né? Porque a gente hoje em dia tem o nosso corpinho e não está aí mexendo que nem um átomo, né? Então, qual é o outro livro? Esse então, bom, se essa parte da Gênese é complicada... pois é, né? Eu espero que não caia André Luiz na prova, porque se cair, eu vou cair junto. Bom, então vamos lá. Evolução em 2 mundos. Tem até um livro, que é um livro para elucidar Evolução em 2 mundos. O livro é 3 vezes o tamanho do livro do André Luiz, assim. Porque realmente, para você entender o que está ali, você tem que estudar muito mais do que o que está no livro. O livro é desse tamanho e o livro do André Luiz é assim. Aí o que ele começa falando? Porque o que ele quer demonstrar nessa evolução em 2 mundos é como é que correu de um lado a parte material e correu do outro lado a parte espiritual. Eu pensando, eu não peguei de um lado, eu já estou mal pegando o outro, eu tenho que encaixar os dois. Vamos lá. Nós, os desencarnados, estudamos a estrutura mental das células. Estrutura mental das células. Ou seja, as células têm estrutura mental, isso quer dizer que elas pensam. Elas não pensam como nós, que raciocinamos porque estamos nós em outra etapa. Mas as células lá na etapinha delas, elas pensam. Bom, só isso, né? Já é um negócio. Por que elas pensam? Bom, se a célula existe por causa dessa energia divina que foi sendo condensada e foi sendo organizada, então ali, a célula tem um princípio vital, ou seja, algo que lhe deu vida, que nós também não temos uma explicação clara, porque Deus assim o sabe, e que essa vida, ela foi organizada de uma maneira a receber essas células espirituais, vamos dizer assim, porque não tem um outro termo que nos parece, para que ali houvesse uma combinação e ela pudesse organizar melhor o entorno dela, mesmo sendo apenas uma célula.
Bom, a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente. Essa é fácil de entender, né? Porque tá, ainda mais o linguajar o que se entende? O fluido cósmico universal, para fazer uma analogia, é como uma geleia. Geleia todo mundo pega, né? Eu, sobretudo, porque essa parte, geleia todo mundo pega, né? Bom, dessa geleia, vão sendo como que colocadas e também retiradas as maneiras como a vida orgânica e espiritual é organizada. Tá? Então, para melhorar um pouco, para não ficar tão difícil, nessa palestra, né, o Luiz Lima, ele comenta, olha gente, para tentar compreender melhor, eu diria o seguinte, é como se fosse um terreno onde um agricultor chega e ele de antemão não sabe direito o que vai florescer naquele terreno. Então ele pega várias sementes vamos imaginar que é um agricultor muito rico. Ele tem um monte de semente de coisas diferentes. E ele vai botando ali e cuidou do terreno. Deu uma cuidada no terreno. Aí ele viu que uma coisa deu, outra coisa deu melhor, outra coisa não deu certo, não sei o quê. A partir daí ele pode decidir se ele só vai plantar uma coisa, se ele vai mudar o terreno para que a outra coisa que não deu certo, né, vá melhor, ou se ele vai plantar só duas coisas, ou o que vai ter. Quer dizer, fazendo essa comparação, não sei se ajuda muito, depois eu vou, né, a gente pode abrir para pergunta, mas dependendo da pergunta eu não tenho a resposta, lamentavelmente. O que se entende? É como se a Terra, o nome do planeta é Terra, e não seria à toa. É como se a Terra fosse um lugar onde Deus, Jesus e os espíritos superiores vão jogar sementes. Só Deus saberia de antemão o que vai florescer. Jesus e os espíritos superiores que o auxiliam sabem que alguma coisa vai florescer. E sabem que outras coisas não vão florescer como eles esperavam. Mas eles, sabendo que alguma coisa vai florescer, eles sabem que eles podem decidir se depois disso ter florescido, é isso que vai ter na terra, ou vai ter outra coisa, ou a gente vai mudar a terra, ou vai mudar a semente, ou algo do tipo. E tudo isso é pego do fluido cósmico universal. Tá? Então, as parábolas de Jesus que tratavam com a terra, né, é curioso porque é também uma referência ao próprio planeta Terra, que leva esse nome. Elos da evolução são estágios da consciência fragmentada fora do campo carnal. Essa também é pesada, né? Então vamos lá. Já vimos que tem uma questão de como é que a vida é formada e como é que você passa de uma espécie para outra e como é que o espírito lá que passou, não seria nenhum espírito, né? O princípio espiritual que passou pelo átomo, pela célula, pelo vegetal, pelo animal, aí sofreu lá uma transformação como se fosse uma cirurgia espiritual, chegou no ser humano. Bom, quando ele chegou no ser humano, como é que ele tem consciência? Como é que a consciência é formada se ele passou do átomo, né? Porque uma vez, num grupo do ESD, do Livro dos Espíritos, uma pessoa perguntou, mas perguntou para o facilitador, né? Mas se numa outra encarnação eu fui uma ave, será que não é por isso que eu gosto de voar? Que não sei o quê? Aí, coitado, o facilitador de primeira, né? Eu acho que ele meio puxou o freio de mão, assim. Estava indo, puxou o freio de mão. Aí ele virou e disse, olha, você não foi um pássaro na outra vida. Não? Não, mas é o que a doutrina diz. Não, a doutrina diz que esse princípio espiritual, ele precisa evoluir. Ele precisa passar de um para o outro. Então,
o princípio espiritual que hoje está organizado como um espírito, em algum momento ele pode ter sido átomo, célula, ave, peixe, alga, aquela coisa carnívora, pode ter sido tudo isso, mas isso não é você. Você é a sua consciência. E a sua consciência nunca foi um pássaro. Você, sendo a sua consciência, é o que você se tornou a partir do momento em que você teve a primeira vida como um espírito habitando a etapa da humanidade. Até aí tá indo bem, gente? Se não tiver, podem reclamar e reclama com o André Luiz. Eu tenho várias perguntas para mandar para ele. Muito bem, aí ele falou isso. Aí ela veio com a pergunta boa, mas a consciência vem da onde? Porque o ponto é justamente esse, mas então essa consciência, peraí, o princípio espiritual está sendo organizado, mas e aí, a consciência surge da onde? Aí, olha o que o André Luiz diz. Os elos da evolução, agora vai ficar mais fácil. O que é o elo da evolução? É uma coisa que encadeia com outra, que encadeia com outra, que encadeia com outra. Então tem o átomo, tem a célula, tem o vegetal, tem o animal, vai passando, esses são os elos da evolução. São estágios da consciência fragmentada, fora do campo carnal. Então o que acontece? É como se a consciência fosse quase que um quebra-cabeça. Numa você tem uma peça, aí na outra tem outra peça, aí depois tem outra peça, aí tem outra peça, aí tem outra peça, aí tem outra peça. Aí, se o cara tiver problema, né, ele fala, não, eu vou juntar as peças aqui, vou ver o que dá. Aí dá uma coisa totalmente doida, não é a imagem. Se você quer formar aquela imagem que está na caixa do quebra-cabeça, você sabe que você não basta encaixar as peças. Elas têm que ser encaixadas de uma maneira que formem a figura. Com a consciência é a mesma coisa. Tá? Então, a consciência que vai sendo construída peça a peça, lá no átomo, depois na célula, depois no vegetal, depois no peixe, depois no jacaré, né, nos outros animais, no primata, não sei o quê, tudo isso são peças que, no espírito, quando ele vai encarnar como ser humano, aquilo é encaixado de uma maneira a formar a imagem que está lá, né? Então, a consciência espiritual ela fragmentada originalmente, fora do campo carnal, ela vai sendo, pouco a pouco, encaixada. Bom, aí a pessoa gosta de voar. Será que, de repente, ela foi muito feliz quando foi um pássaro? Estou achando que não. Agora, lembremos sempre o seguinte, nós somos parte da natureza. Nós não estamos fora da natureza. O ser humano é uma etapa à parte, mas nós não estamos fora. Ele é uma etapa, né, dessa evolução, mas ele não está fora. Ele está dentro da natureza. Nós não estamos fora do fluido cósmico, nós estamos dentro do fluido cósmico, né? Nós não estamos fora da evolução, estamos dentro. Então, se nós estamos dentro da natureza, nós possuímos, pela nossa evolução corpórea e espiritual, todos esses pensamentos e sentimentos que os outros seres também têm e estão desenvolvendo. Tá? Então, esse sentimento que às vezes a pessoa tem, eu já ouvi gente falando, eu fui um cavalo noutra vida, por isso eu gosto muito de correr ou de cavalgar. Ué, a ligação qual é? Os outros animais, tem um monte de animal que corre. Ninguém fica pensando, eu fui um jabuti porque eu gosto de andar devagar. A relação é de que nós, sendo parte da natureza, nós temos toda essa natureza ligada conosco, tá? Nós não estamos fora, é por isso que, né, também devemos ser agradecidos a essa natureza, porque foi tudo pensado para ver o que é que vai dar certo para que depois venha o ser humano. E às vezes tem uns seres humanos que vêm para destruir, né? Ainda tem isso, mas é parte da evolução também.
No final, o metabolismo subordina-se à direção espiritual. Então, tudo isso é pensado para que a coisa fique organizada. Os nossos órgãos, não é à toa, a nossa visão, as nossas aptidões que nós desenvolvemos ao longo da vida. A pessoa lá, a mulher lá que disse que gostava de voar, de repente ela foi o Santos Dumont, né? Ela podia ter ido mais rápido, mais perto, assim, ao invés de pensar que foi um pássaro, pensar que foi o Santos Dumont. Pelo menos ela tem mais humildade, né? Ela não chegou a tanto. Então nós vemos que, e é o que o Kardec quer colocar na Gênese, de que para ele a prova maior de que nós estamos aqui por um motivo, de que Deus existe, de que existem os espíritos, é a nossa própria existência. Tá? A nossa existência é a prova. O Kardec começa o capítulo, até para quem lê, de repente parece que de um jeito ele está dizendo que as provas já existem, eu não preciso falar mais desse tipo de coisa, vou falar de outras coisas. Mas por que ele está dizendo que as provas já existem? Porque a nossa existência são as provas. Tá? Esse é o argumento fundamental do Kardec. E ele passou 3 anos entrando em contato com os espíritos para poder depois escrever o Livro dos Espíritos, mas no fundo o que ele defende como sendo a coisa mais clara é assim: nós existimos, essa é a prova. Essa é a prova de que existe um espírito, é a prova de que Deus existe. E é a prova de que existe um encadeamento das coisas. Para terminar, bom, isso aqui é considerado hoje em dia a maneira mais organizada de falar das evoluções do ser humano. E foi descoberto um fóssil, até então era considerada Lucy, né? O fóssil mais antigo, mas até quando a gente vê na notícia, a avó da humanidade, Lucy, ganhou uma avó. Até semana passada ela era nosso ancestral mais completo, mas já foram descobertos novos fósseis que empurraram o número para mais além. O cálculo antigamente era 200 mil anos. Hoje em dia está entre 250 e 300 mil anos antes de Cristo, de quando apareceu um primeiro ser na Terra que parece o ser humano. O Emmanuel, ele comentou que o cálculo exato é 260 mil anos antes de Cristo. Então a ciência está quase chegando no Emmanuel. E o André Luiz falou que do átomo até o ser humano são 1 bilhão e 500 milhões de anos. Tá? Então, do átomo, do princípio espiritual que foi colocado no átomo, até esse princípio espiritual chegar a espírito, dá 1 bilhão e 500 milhões de anos. A gente já passou do pior. Agora, para chegar em Jesus, deve ser só mais 100 milhões, não sei, esse cálculo não tem, né? 200 milhões. Por que, né, aí para terminar, por que isso aqui é curioso? Porque o homem moderno, ele é descendente dessas outras ramificações. O homem moderno é esse que o dedo faz assim, né, que o cérebro tem uma organização, a caixa craniana permite que até que o raciocínio seja melhor feito, mas ele também é um ser humano que permite que a coluna fique ereta e os braços, eles não são quase que no joelho. E isso era o ser humano até o Homo sapiens. Né? E nós somos considerados Homo sapiens sapiens. E os outros desapareceram, porque poderiam ter continuado existindo de algum jeito. Então a gente percebe que até faxina os espíritos estão fazendo. Até faxina. Já liquidaram os dinossauros, né? Já deram ajuda para a gente. Depois liquidaram as outras possibilidades de seres humanos. Porque assim, se eles existiam, eles se reproduziam.
Se eles se reproduziam, eles viviam lá organizados em um lugar. É difícil acreditar que todos eles desapareceram por algum motivo de doença ou porque todos viraram Homo sapiens, que não foi o caso. Ou porque depois o Homo sapiens fez uma guerra que destruiu com todo mundo. O mundo inteiro, complicado. Então, até nisso é uma coisa surpreendente, porque os pesquisadores não têm uma resposta. Não tem uma resposta para quem procurar. Então, a faxina espiritual está ganhando, viu, gente? A gente está... Bom, quem quiser fazer perguntas, estou aberto a... Mais alguma coisa que tenha que ser dito, eu já... Depois dessa, eu acho que eu termino, porque eu também...